Bom, passando um pouquinho da minha trajetória, cara, eu aprendi violão com 6 anos de idade. Com 10 anos de idade, a minha avó me deu minha primeira guitarra. E eu tinha pra mim, nessa fase, era uma criança extrovertida, era uma criança alegre, tinha por mim que eu ia ser músico. E a música ia me acompanhar o resto da minha vida. A única coisa que eu não contava no meio do caminho é que existiam outros percalços, né? A jornada nunca é linear. E aí no colegial eu tive uma banda, a gente gravou um CD com 10 músicas autorais. Essas músicas estão no Spotify. A gente deixou um legado e eu tenho muito orgulho dessa época. Foi uma época que eu me diverti muito. Trabalhava em estúdio de música depois na faculdade. Fazia faculdade de manhã, estagiava à tarde, trabalhava no estúdio de música à noite. Eu pude vivenciar a carreira de músico ainda que por um curto período, mas eu vi o que servia a meu propósito, que é o chamado de Deus, servir a Deus, e eu vi o que não servia. E eu me questionava muito, falava, poxa, eu tô muito frustrado porque a música não será o caminho a ser trilhado. Qual será o caminho, então? E aí, às vésperas do vestibular, eu não sabia o que eu ia colocar de inscrição. E eu lembrei que a minha mãe foi assistente social por muitos anos. Eu cresci dentro do fórum, né? Então, eu via sempre o pessoal Gravatado. engravatadinho e tudo mais. E eu falava, pô, legal, eu quero ter um terno quando eu crescer. E essa foi a minha base pra escolher o vestibular. Eu literalmente coloquei o curso de Direito e falei, pô, isso aqui parece legal, vou colocar. Coloquei Direito e Publicidade e Propaganda de segunda opção. Olha isso Por aí. conta de levar em consideração a minha criatividade. Sempre fui uma pessoa muito criativa. E aí, beleza. Passei na faculdade de Direito. Primeira aula foi Ciência Política. A maioria das pessoas iam achar um porre. Eu achei da hora pra caramba. Falei, puta que massa. Acho que eu escolhi certo. E aí vem muito do que o Rafa falou, né? Eu sempre gostei de fazer coisas que poucas pessoas gostavam de fazer. Durante a faculdade, eu curtia fazer prova. É meio sádico isso, mas eu gostava. Eu apreciava. E ver as pessoas preocupadas e desesperadas me deixava mais tranquilo. Porque eu falava, pô, eu sei que eu me preparei, eu sei que eu fiz o esforço necessário pra estar aqui, eu tô de boa. Olha que doideira, você falou isso. Desculpa, então, mas eu Uhum. lembro, Rafa, eu dei aula de cálculo na faculdade. Olha eu hoje, falando de vendas, eu dei aula de cálculo estrutural, meu amigo. Uhum. Eu ajudava a galera a calcular VIG e Pilar. Muito louco. Muito louco. Nada a ver, né? E foi nesse período da faculdade que veio a curva de abandonar de vez a música, né? Aliás, abandonar a carreira de música. A música faz parte da minha vida até hoje. Continuo me divertindo, toco violão, canto. Eu amo a música e ela fez parte das minhas decisões. Mas foi aí que veio o ponto de inflexão, o primeiro ponto de inflexão. Falei, cara, a indústria brasileira. Sabe o que eu fiz nessa época, cara? Olhei o Spotify, top 10 de músicas brasileiras. Só merda. Só merda sendo consumida. Eu falei, eu não vou produzir merda. Eu não gosto de música assim. O meu estilo de música é outro. Eu não curto que a mensagem tá sendo passada, aquilo que tá sendo falado. Eu gostava de indie rock, rock britânico, guitarra bem efetivada, letras que tinham conteúdo, solos mais de alma, assim. AC/DC tinha depois mais voltado pro indie Arctic Monkeys, eu gostava bastante, mais nessa vertical. E aí, cara, beleza. Passei na OAB, vamos advogar e tal, por conta. Fui autônomo, até conheci o Otávio. Na minha fase de autônomo, eu tive os percalços, né, de altos e baixos. Mas uma coisa sempre parava na minha cabeça nesse meio. Que é, poxa, eu tô sentindo que eu tô deixando de ser eu mesmo. Porque a minha alegria tá diminuindo, eu tô ficando mais quieto. E pra algumas coisas eu tô ficando puto de graça. Então, esse não sou eu. Mas beleza, conheci o Otávio, a gente recebeu o gás novo, botamos nosso propósito em pauta na época. A gente teve boas sucessões no escritório, o escritório foi bem sucedido. Eu considero uma época também de ouro ali pra nós. Mas ao mesmo tempo a gente sempre se questionava um ao outro, ô mano, e aí, será que a gente tá indo pro lado certo? Será que é isso mesmo? Né? E a minha resposta, apesar de ter crescido dentro da igreja, me afastei muito de Deus nesse período, da faculdade até o início da carreira. Tive um relacionamento abusivo e tal, que eu ficava longe dos amigos, longe de todo mundo, então eu acabei me isolando. E aí, cara, a resposta veio num festival de música católica. Eu fui convidado pra ir, eu já te contei isso, acho que só você sabe. E até então, eu não ouvia música católica. Eu não ouvia louvor de nenhum tipo. Eu escutava e eu achava um porre. Eu falava, nossa, que falsidade, né? Essa mensagem que eles pregam não faz sentido nenhum. Mesmo tendo crescido dentro da igreja. E aí, nesse festival, aconteceu uma coisa muito louca. Porque a gente tava sentado acampando, né? Pra almoçar e tudo mais. E de repente chegou um morador de rua. Ele tava com as duas mãos enfaixadas. E ele chegou e falou assim, posso me sentar com vocês? Aí a gente olhou ali, meio de rabo de zóio, né? Falou, senta aí, pô, vamos comer, né? Ele falou, aí eu falei, você quer comer alguma coisa? A gente tem comida aqui e tal. Ele, não. Tudo que eu precisava eu já consegui aqui. Eu tive abastecimento, que eu tive um encontro com Deus. Falei, tá, beleza, senta aí. O cara sentou, ficou conversando algumas coisas com a gente. E ele explicou, né? Olha, eu tive uma doença e tal, similar às chagas de Cristo, minhas mãos estão machucadas, então repara que elas estão enfaixadas e tudo mais. E a Isa tava comigo. Aí a Isa, tá, meio esquisito, mas tudo bem. E aí ele falou assim: olha, a grande razão de eu estar aqui hoje é porque eu tenho uma cachorrinha que ela teve filhotes e ela fica lá na capela. Depois vocês sobem lá pra ver. E
os filhotinhos são uma gracinha. Vocês gostam de cachorro, tá? A gente, claro, gostamos de cachorro. Quem não gosta de cachorro, né? E aí, ele falou, olha, eu já vou. Eu queria deixar essa mensagem pra você. Ah, antes de eu ir, deixa eu te falar uma coisa. Vai ficar tudo bem no seu trabalho, tá? Não espanta, não. Desse jeito, do nada. Coincidentemente, minutos depois, minha mãe me mandou uma mensagem no celular. Filho, eu nunca te mandei uma mensagem desse jeito, mas é o seguinte, eu tô sentindo no meu coração de mãe que alguma coisa vai acontecer no seu trabalho. E eu não sei o que é. E beleza, ficou por elas. Eu e a Isa subimos na capela mais tarde. A única coisa que tinha na capela era o Santíssimo exposto. Que pra nós católicos significa que Cristo está ali. Não tinha cachorro, não tinha o cara. Então, eu interpretei, diante de tudo isso que aconteceu, que Deus apareceu pra mim, Jesus apareceu pra mim nesse episódio. Foi a resposta que eu tive do chamado. E aí, poucos meses depois, a gente teve a última dissolução societária, que a gente sofreu pra caramba. Foi um período que a gente quebrou. E Uhum. foi só deserto, só deserto, só deserto. E aí, depois que a gente passou tudo, a Isa chegou pra mim e falou assim: Você lembra do que aquele moço te falou no festival de música? Eu falei, cara, não tem explicação. É. Não tem explicação. Então, depois de tudo isso que aconteceu, é o que eu sempre falo. Às vezes a gente faz questão de silenciar a nossa voz interior que tá ecoando, e é Deus ecoando dentro da gente falar, cara, abre o olho, segue, vai fazendo, vai fazendo. É o que você falou. Tá com medo? Vai e faz. Segue. Depois se precisar mudar a rota, não existe uma vocação definitiva a não ser a vocação maior, que é servir a Sim. Cristo e buscar Não, o céu, exato. buscar a santidade. Então, assim, hoje eu vejo que realmente a minha vocação é buscar ser o melhor que eu puder dentro dos preceitos de Cristo para alcançar o céu. Se eu vou alcançar, não sei, mas a gente tá trilhando o caminho. E ser bom pros outros não é um favor que a gente faz, é uma missão que a gente tem que ter. Meu pai, principalmente, sempre me ensinou. É muito fácil você ajudar o outro quando ele precisa e quando ele merece. Né? Então, quem não gosta de ajudar um idoso a É. atravessar a rua, uma criança que tá com fome? Agora, e quando ele não merece ou quando ele não precisa? Esse é o grande chamado, esse é o grande desafio.